Conteúdo: projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. Habilidade: interpretar e associar objetos sólidos às suas diferentes representações. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre a geometria espacial. Veremos alguns conceitos sobre projeção ortogonal sobre um plano. O que vem ser projeção ortogonal? Para que serve? Como nós podemos aplicar esses conceitos aplicados aí, aos objetos, aos sólidos geométricos, que é um conteúdo que existe dentro da matemática, tá? A geometria espacial, nós já temos conhecimento sobre a geometria plana. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a geometria espacial, tudo bem? Vamos ver então o conceito sobre projeção ortogonal, dá uma olhada. Então nós temos aí que a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano, o que vem a ser? A projeção ortogonal entre uma reta R e um plano alfa pode ser um ponto ou uma outra reta. O primeiro caso ocorre quando a reta já é ortogonal ao plano e o segmento, caso ocorre quando a reta R não é ortogonal ao plano alfa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é o conceito de ortogonal. Quando você ouvir essa palavra ortogonal, você já sabe que essa expressão significa um ângulo reto, ok? Então nós temos um ângulo de 90 graus. Toda vez que vocês ouvirem uma reta ortogonal ao plano, significa que ela forma um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto com esse plano, tudo bem? Uma outra definição que você vai ouvir também é uma reta perpendicular. A reta R está perpendicular ao plano alfa. É uma outra maneira da gente encontrar nos livros de matemática. Mas saibam que perpendicular, ortogonal, ângulo reto, ângulo de 90 graus, é tudo a mesma coisa. Tudo bem? Então vejam que nós temos aqui esse plano alfa, tá? Que é essa parte azul clara, né? E aqui nós temos uma reta. Então percebam que o plano alfa, nós temos aqui o plano alfa, ele vai ser a referência, ele vai ser a base dessa minha reta R. Então eu tenho uma reta R, aqui eu tenho um ponto qualquer, que eu vou chamar de ponto A, ok? E esse ponto, ele está projetando uma sombra nesse plano alfa. Conseguiram perceber? Vejam que nós temos o ponto que ele está suspenso, tá? O ponto ele está suspenso aqui no ar. Imaginem o ponto flutuando em cima desse plano alfa, ok? Esse ponto ele vai projetar uma sombra nesse plano alfa, que é esse outro pontinho aqui de baixo que eu rabisquei. Então você tem ali o ponto, em cima desse ponto você tem o observador que está observando de cima para baixo. O que esse observador ele vai ver no plano? Imagina esse plano como sendo o chão, tá? O chão aí da tua casa. Então você tem o ponto suspenso, que poderia ser uma bolinha, né? Em cima dessa bolinha tem alguém observando a sombra que está sendo projetada no chão. Então isso é projeção ortogonal. Isso é projeção ortogonal de um objeto, tá? Sobre um plano, ok? Vamos seguindo aqui com a definição.
para a gente ver mais algumas coisas. Olha o que ele diz. O primeiro caso, né, ocorre quando essa reta R é ortogonal ao plano. Então vejam que essa reta R, ela está de fato ortogonal a esse plano. Ortogonal, nós já vimos que é a mesma coisa que um ângulo de 90 graus. É quando essa reta forma um ângulo de 90 graus com esse plano alfa. Tudo bem? Então essa reta R, ela está a 90 graus nesse plano alfa. Ok? Na próxima cartela, nós já temos aí, né, uma animação onde a gente vai ver como que funciona, como que a gente pode observar essa projeção ortogonal. Então percebam que aqui ao meu lado, né, eu tenho aqui essa animação. Vejam que toda essa parte mais clara é o meu plano, o plano alfa, ok? E aí eu tenho o ponto A, e esse ponto ele vai projetar uma sombra, tá? Ele vai fazer uma projeção ortogonal com esse plano alfa, que eu vou chamar de A1. Então, A é a posição inicial do ponto, tá? E A1 é a sombra desse ponto, tudo bem? Percebam que tudo depende do ponto de vista que eu estou olhando. Se eu olhar nessa perspectiva, eu vou ver uma reta, não é? Eu vou ver uma reta. Por quê? Porque eu estou olhando na lateral. Agora percebam que agora eu só tenho um ponto. Esse ponto é como se eu estivesse olhando de cima. O observador ele está observando de cima, tá? Então eu posso observar esse objeto nesse plano alfa. Eu posso observar lateralmente, né? Como eu posso observar de cima também. Dependendo, novamente, dependendo da posição que eu estiver fazendo essa observação, eu posso ver uma reta ou eu posso ver apenas um único ponto nesse plano. Tudo bem? Tranquilo demais esse assunto, né? Vamos ver na nossa próxima cartela aí a definição, tá? Mais algumas definições dessa projeção ortogonal. Então, observa o seguinte. Nós temos aqui uma reta, um segmento de reta, na verdade, né? Segmento de reta que vai do ponto A até o ponto B, ok? Esse segmento de reta, ele está projetando nesse plano alfa, aqui está o meu plano alfa, tá? De novo, esse plano alfa você pode entender como sendo o chão, tá? Então percebam que essa reta, ela não está paralela a esse plano, tá? Ela não está paralela ao plano. Percebam que ela tem aqui um grau de inclinação, né? Ela está meio que subindo ali. No entanto, se eu fizer a observação nessa perspectiva aqui, nesse ponto, o que eu vou ver no chão? Imagina aí, a gente precisa fazer esse exercício mental, a gente precisa imaginar essa projeção. Se eu observar de cima para baixo, o que eu vou ver aqui no chão? Exatamente a sombra dessa reta. Independente de ela estar paralela ou não a esse plano, eu vou ver uma reta no chão. Perceberam? Ela está inclinada, mas quando eu observar, eu vou ver aqui uma reta no chão, que é a projeção ortogonal desse segmento de reta. Tudo bem? Vamos lá então, para a gente continuar aqui na definição. Então ele diz, se o segmento de reta não for ortogonal, ou seja, se ele não estiver formando um ângulo de 90 graus com esse plano, tá? Sua projeção ortogonal será o segmento de reta. Então percebam, se eu tivesse aqui uma reta, vamos supor que eu tivesse aqui um segmento CD, por exemplo. Se eu estivesse fazendo a observação aqui de cima, vamos supor que eu estou observando aqui, né? Aqui, nesse segmento de reta, como ele é ortogonal ao plano alfa, eu não conseguiria ver a sombra desse segmento de reta. Por quê? Porque a reta está em pé, a reta está na vertical. Então, o máximo que eu conseguiria ver aqui nesse plano seria um ponto, né? Por quê? Porque eu estou observando de cima. Isso no caso desse segmento CD.
Agora, nesse outro caso aqui, ó, do segmento AB, se eu observar de cima para baixo, o que eu vou ver no chão? Exatamente essa representação aqui, pessoal. Esse segmento de reta AB, A1, B1, que ele se referiu aí. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês agora há pouco, depende muito do ponto que eu estiver fazendo a observação. E depende também se a reta está ortogonal ou não. Essa reta, esse segmento de reta amarelo, ele é ortogonal. Ele está fazendo um ângulo de 90 graus aí. Agora, esse outro aqui, ele não é ortogonal. Tudo bem? Ele não está formando um ângulo de 90 graus. E aí ele continua, né? Cujas extremidades são projeções de suas extremidades sobre o plano, tá? Então, basicamente, é isso que ele está se referindo nessa definição, tá? Quando a reta estiver formando um ângulo de 90 graus aqui com esse plano, olhando de cima, eu só vou ver um pontinho aqui embaixo. Agora, se essa mesma reta estiver deitada sobre esse plano, né, sendo ela paralela ou não, eu vou conseguir ver toda a sombra dela, todo esse segmento de reta aqui, ok? Então, vamos ali no nosso cenário virtual novamente, para a gente fazer mais algumas observações. Olha só. Vejam que eu tenho aqui esse plano, né? E nesse plano, eu tenho a mesma representação da definição que ele deu ali. Eu tenho um segmento de reta, o segmento de reta AB, né? E esse segmento, ele vai projetar uma sombra sobre esse plano. Então, percebam que aqui está o meu segmento, né? Todo o segmento de reta. Esse segmento de reta, ele vai projetar uma sombra nesse plano, né? Nesse plano alfa aqui, que é esse plano mais azul. Okay? Então, quando eu fizer essa observação de cima para baixo, né, eu vou enxergar ali nesse plano a sombra dessa reta, a projeção dessa reta. Okay? E aí, é claro, de novo, se eu olhar de cima, olha o que eu vou ver, apenas um segmento de reta. Por quê? Porque eu estou fazendo observação de cima para baixo. Okay? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos ali e vocês vão entender como é que a gente pode resolver os exercícios relacionados à projeção ortogonal. Vejam que agora eu tenho aqui, ó, aquela mesma imagem que eu tinha agora há pouco, só que o que foi que mudou aí? Mudou o ponto de vista, mudou o ponto de vista do observador. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, para você ver que interessante, ó. Se eu olhar essa imagem de cima para baixo, olha a visão que eu vou ter, né? Duas pessoas ali sentadas, utilizando ali um computador, estudando e tal. Agora, se eu fizer essa mesma observação lateralmente, a imagem que eu vou ter já seria outra, né? Eu já veria ali as pessoas de perfil. É como ele diz aí, lembre-se, uma imagem pode assumir outra forma se olhada de ponto de vista diferente. Ok? Muito bem, então nós temos agora aqui mais essa animação para a gente entender como que funciona essa observação. Então vejam que eu tenho aqui essa animação, né, onde dependendo da minha perspectiva, eu vou conseguir visualizar melhor, né, essa projeção ortogonal. Então percebam que AB, né, o segmento AB é ali a minha reta, ok? A1 e B1 vai ser a projeção dessa reta. Então é importante a gente ficar atento para essas nomenclaturas, porque quando a gente for fazer o exercício, ele vai se referir dessa forma, tá? Quem é a projeção de B? A projeção ortogonal de B será B1. Quem é a projeção ortogonal de A? A projeção ortogonal de A será A1, ok? E assim por diante. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá no quadro para a gente verificar como é que funciona os exercícios relacionados a esse conteúdo. Então vejam que eu tenho aqui, olha o que ele diz, observando o objeto azul de diferentes pontos de vista, como podemos projetá-lo sobre o plano apresentado?
Então vejam que eu tenho aqui esse paralelepípedo, né? Esse objeto aqui, ó. E esse objeto ele está suspenso. Então aqui desse lado eu tenho uma parede, né? Vamos imaginar uma parede. Aqui, nesse outro plano, é como se fosse o chão. Como é que a sombra, como é que a projeção ortogonal desse objeto pode ser representada nesse caso aí? Então olha só, PH é a projeção horizontal, tudo bem? PV, projeção vertical, ok? Então vamos dar uma olhada e ver como é que a projeção horizontal vai ser representada. Para a gente resolver esses exercícios assim, você pode fazer o seguinte, ó, projeta, pega aqui no canto da figura e projeta ela até o plano. Olha só, projeta ela até o plano. Lá atrás também, né, tem uma partezinha, e aí estou fazendo aqui a mão livre, mas se a gente fizer com a régua, fica bem direitinho, né? Eu vou fazer aqui mais ou menos só para a gente ter uma noção. Então vejam que eu consegui projetar a sombra desse paralelepípedo nesse plano horizontal aqui, tudo bem? Então ele vai ficar representado mais ou menos dessa forma aqui. Um quadrado ou um retângulo, né? Aqui no plano horizontal. A mesma coisa vai acontecer quando eu projetar. Vejam que para que eu consiga ver um retângulo projetado aqui em PH, né, na projeção horizontal, eu preciso estar observando desse ponto de vista aqui. Olha onde está o observador, né? Ele está olhando de cima para baixo. Agora, se o observador estiver fazendo essa análise lateralmente, nessa posição aqui, ó, será que ele vai ver o mesmo objeto? Certamente não, né? Por quê? Porque a projeção ortogonal aqui já vai ser diferente, ó. Já vou ter uma projeção mais ou menos desse jeito aqui, ó, né? Enfim, mais ou menos alguma coisa desse tipo aqui, tá? Então não vou ter mais o objeto com aquela mesma característica que eu vi ali embaixo. Por quê? Porque são dimensões diferentes, né? São dimensões diferentes. Dependendo da posição que eu estiver observando, né, eu vou ver um objeto ou outro. Se eu estiver fazendo a análise daqui para cá, né, eu vou ver um outro formato. Agora, se eu estiver olhando de cima para baixo, eu já vou ter aqui uma outra formação de uma outra figura. Tudo bem? Vamos lá para o próximo exemplo, então, para a gente ver como fica uma reta. Olha o que acontece com a reta. No caso da reta, ó, vejam que aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho um objeto, né? Um objeto qualquer, que nesse caso aqui é um paralelepípedo. Um objeto aqui. E esse objeto ele está projetando a sua sombra. Aqui eu já tenho apenas uma reta. Então vejam, como é que vai ficar a projeção ortogonal dessa reta? Vamos ver aqui então. É só a gente puxar aqui, ó. Olha só. Pronto, projetei a sombra dessa reta. Aí está a projeção ortogonal vendo nessa perspectiva, ok? E como ficaria se eu olhasse numa outra posição? Olha como ficaria nesse caso aqui, né? Vamos colocar de outra cor aqui. Vou colocar de preto, que é para a gente diferenciar um pouquinho mais, olha só. Aqui a gente já teria também, né, uma reta, porque tanto faz na projeção vertical como na projeção horizontal, tudo vai ser uma reta, né? Por quê? Porque o objeto que está sendo observado é uma reta. Então, toda vez que eu tiver essa reta e ela não estiver perpendicular, quando ela não estiver de forma ortogonal com o meu plano, seja ele vertical ou horizontal, né, a projeção dela será uma reta também. Interessante, né? Vamos agora, na nossa próxima cartela, para a gente ver outros exemplos aí. Então, vamos lá. Então, como é que a gente pode fazer essas aplicações? Vamos agora ver algumas aplicações de como podemos representar de forma prática a projeção ortogonal. Então, como é que a gente pode, né,
representar isso de maneira prática. Dá uma olhadinha nessa proposição aí. Nós temos uma proposição, não chega a ser nenhuma pergunta. Ele diz o seguinte: a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano é sempre uma reta. Ele está afirmando que a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano qualquer sempre será uma reta. Será que isso é verdade? Vamos analisar então? Bom, aqui está o meu plano alfa, tudo bem? Plano alfa. E aí ele está me dizendo que a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. A projeção ortogonal, né, de uma reta sobre um plano, como é que eu vou escrever essa reta? Eu obrigatoriamente tenho que colocar essa reta assim, pessoal. É ou não é? Se é uma projeção ortogonal, né, nós já vimos que uma reta ela é ortogonal com o plano toda vez que ela formar um ângulo de 90 graus. É ou não é? Então aqui eu tenho AB, um segmento AB, tudo bem? E esse segmento de reta AB, ele está perpendicular ao meu plano. Ok? Então olha só, olha que pergunta interessante. Pergunta não, que afirmação interessante ele está fazendo. A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano sempre será uma reta. Isso é verdade? Depende. Se eu estiver observando desse ponto para cá, certamente eu não teria uma reta. Viram no exemplo anterior que a gente fez? Dependendo do ponto de vista do observador, eu posso ter uma reta ou eu posso ter apenas um único ponto. Se eu olhar daqui para cá, eu vou ver o quê? Eu vou ver a sombra dessa reta. Imagine se a gente tivesse uma parede aqui, né? Aqui nós temos o chão, imagina que nós tivéssemos uma parede. Se eu observar daqui para cá, o que eu vou ver nessa parede? Eu vou ver a sombra dessa reta. Agora, se eu fizer essa observação de cima para baixo, você acha que de cima para baixo eu vou conseguir enxergar uma reta aqui nesse plano? É claro que não. Eu não vou conseguir enxergar. Por quê? Porque eu estou observando de cima para baixo. De cima para baixo, eu vou ver apenas um ponto aqui nesse plano. Perceberam? É um exercício mental que a gente precisa fazer. Observando de cima para baixo, né? Eu vou ver apenas um ponto no plano. Então, essa afirmação que ele faz é uma afirmação falsa, porque ele diz que a projeção ortogonal de uma reta, né, sobre um plano sempre será uma reta. Mentira, nem sempre será. Poderá ser se eu observar daqui para cá. Agora, se eu me posicionar em outro ponto, aí eu não vou ter uma reta, eu vou ter apenas um único ponto aqui no plano alfa. Tudo bem? Então, essa afirmação é falsa. Vamos lá. Afirmação aqui, portanto, é falsa. Vamos ver agora a próxima. A próxima, nós temos o seguinte: a projeção ortogonal de um triângulo sobre um plano nem sempre é um triângulo. A projeção ortogonal de um triângulo sobre um plano nem sempre é um triângulo. Será que isso é verdade ou é mentira? Vamos fazer o seguinte, vamos então representar o que ele está nos dizendo aqui. Então ele diz que a projeção ortogonal de um triângulo. Muito bem, então vamos desenhar aqui, vamos desenhar um triângulo. Triângulo qualquer. Muito bem. Desenhei esse triângulo aí. Vamos agora projetar a sombra desse triângulo. Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Vou fazer aqui em cima e aí a gente projeta ele no plano. Vamos projetar a sombra desse triângulo aqui no plano. Então percebam o seguinte, olha só, projetei a sombra do triângulo no plano, tá certo? Isso porque eu estou observando daqui de cima, né? Estou fazendo essa observação daqui de cima. Por quê? Porque ele disse que é a projeção ortogonal, então eu tenho que olhar de cima para baixo. Então, olhando de cima para baixo, percebam que eu tenho a formação de um triângulo.
É ou não é? Tenho ali a formação de um triângulo. Mas observa o seguinte, se eu pegar esse triângulo, agora, eu vou desenhar esse triângulo desse jeito aqui, como se fosse a barbatana de um tubarão, vamos imaginar assim. Desenhei aqui o triângulo, tá? Agora eu vou observar esse triângulo aqui de cima. O que será que eu vou conseguir enxergar quando eu projetar essa sombra? Olha só, colocando esse triângulo nessa posição, como se ele estivesse em pé, vejam que eu já não tenho mais a formação de um triângulo. Perceberam? O primeiro triângulo, ele está meio que paralelo com o plano, né? Está meio que paralelo aqui com o plano. E aí eu projetei a sombra dele nesse plano alfa. Percebam que eu obtive um triângulo. Beleza, está mais ou menos de acordo com o que ele disse, porque ele disse que a projeção ortogonal de um triângulo, né, sobre um plano, nem sempre será um triângulo. Então vejam que nesse caso aqui, eu obtive um triângulo, beleza. Mas nesse outro caso aqui, eu coloquei o triângulo meio que em pé. Coloquei o triângulo na vertical, desenhei ele aqui como se estivesse na vertical. E aí observando de cima, né, como o triângulozinho está em pé, eu não tenho mais um outro triângulo aqui. Eu tenho a sombra somente de uma reta, porque o triângulo está em pé. Então, olhando de cima, eu vou ver apenas uma única reta. Então, a afirmação que ele fez é verdade. É verdade porque nem sempre eu vou ter um triângulo. Vejam, eu tenho dois triângulos, né? Só que a projeção ortogonal desses dois triângulos nem sempre será um outro triângulo, como ele está afirmando. Às vezes, poderá ser uma reta, que foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos a formação ali de uma reta e não de um triângulo. Beleza? Tranquilo demais, né? Vamos ver um outro exemplo aí para a gente fechar? O próximo é o seguinte. A distância entre dois planos, e esses planos estão paralelos, é igual à distância entre uma reta de um deles e o outro plano. O que ele está querendo dizer com isso, né? É assim, ó. Ele está afirmando que essa distância entre esses dois planos, então a distância entre esses dois planos é essa daqui, pessoal. Eu tenho aqui uma distância, tudo bem? Entre esses dois planos, tá? Imagina dois planos aí, um de frente para o outro. Eu tenho essa distância, que eu vou chamar aqui de D1, distância 1. Então, essa distância 1 é uma distância qualquer, tá? Ele diz que essa distância, a distância entre dois planos paralelos, é igual à distância entre uma reta de um deles. Então, quando ele fala de uma reta de um deles, significa o seguinte, que eu posso ter uma reta bem aqui, ó. Tem um segmentozinho de reta aqui, AB, por exemplo. Segmento de reta AB. Ele diz que essa distância é igual à distância entre uma reta de um deles e do outro. Será que isso é verdade? Né? Essa afirmação também, meus amigos, ela é falsa. Né? Essa afirmação é falsa, porque essa distância, olha só, a distância entre essa reta, né, entre essa distância D1 e a distância, eu vou chamar aqui de D2, né, desse outro plano, ela será diferente. Tá? Vou colocar D2 aqui, vou chamar de D2 ali, tá? Eu tenho uma distância qualquer de AB, tá? Então observem que essas distâncias elas serão diferentes, tá? Então essa afirmação que ele fez aqui é uma afirmação falsa. A afirmação ela será falsa porque as distâncias elas serão diferentes e não iguais, tá? As distâncias serão diferentes.
Ele errou aqui quando ele disse que as distâncias, né, seriam iguais. A gente percebe que não. Daqui para cá eu tenho uma distância, né, que provavelmente será menor do que essa distância daqui para cá. Okay? Então a afirmação é falsa. Ok, meus amigos? Então, esse conteúdo de projeção ortogonal a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Projetando a sombra desses objetos, que pode ser uma reta, pode ser um único ponto, ou pode ser um objeto qualquer. Então você projeta essa sombra, né, sobre o plano e verifica se você tem ali a formação de uma reta, se você tem a formação de um ponto, ou se você tem a formação de um outro plano. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês nesse conteúdo e a gente se vê aí na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.